Hoje nós vamos ver um exemplo de como os nossos políticos são extremamente desqualificados e não possuem a menor competência para fazer a gestão pública. Eu vi esse vídeo aqui do Rodrigo Viegas, inclusive vou deixar para vocês aqui o vídeo completo, caso vocês queiram assistir sem corte. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Rodrigo Viegas, ele fala sobre economia e tem conteúdos muito interessantes, tá? E aí eu resolvi fazer esse react aqui junto com vocês, para que vocês tenham uma noção de como as coisas são aqui no Bostil. Vai lá, Rodrigo. Pessoal, dá uma olhada nesses cortes que eu fiz no discurso da Jandira Fegali, que é uma deputada do meu decadente estado do Rio de Janeiro. E por mais que eu acredite que deputado, no geral, eles têm limitações cognitivas, né, e apresentam um raciocínio lógico bem minimalista, percebe que ela vai fazer um discurso em que ela mesma se refuta. É aquela velha história, né, cara? Os políticos, eles não têm noção de realidade. Primeiro que eles não têm competência, eles não têm qualificações para se tornarem ou para fazerem parte da gestão pública. E aí, quando eles começam a fazer parte da gestão pública, eles perdem a noção de realidade. Eles perdem a noção de como a população vive o dia a dia. É uma coisa inacreditável. E aí eu vou picotar bonitinho cada fala dela para explicar aqui, porque de repente alguém marca a Jandira, ela como uma professora, talvez tenha humildade. Eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ver logo o discurso dela, dado tá? de que nós devemos pagar até o final do ano. Vai. Tem um dado que esse parlamento precisa ficar atento, que é o dado de que nós devemos pagar até o final do ano do orçamento público, ou seja, do imposto do povo, das contribuições populares da sociedade brasileira, 930... Calma, Jandira. Contribuição não, né? Nós somos forçados a pagar uma parte na verdade, né? Uma parte do nosso salário para vocês, políticos safados, imundos, vagabundos. Não é contribuição. Contribuição é como se eu tivesse disposto a dar o meu dinheiro. Eu não estou disposto, eu sou obrigado a fazer isso. Então é um roubo, é um assalto, certo? bilhões de juros da dívida. Isso significa quase 1 trilhão do orçamento para pagar o juro da dívida. Pois é, galera, nesse ponto aqui é o principal argumento dela. O argumento dela é o seguinte: porra, nosso orçamento está estourado, metade do orçamento brasileiro é para pagar dívida. E é isso, Jandira. Isso é um absurdo. É isso que os liberais, é isso que as pessoas que entendem de economia falam repetidas vezes. Nós hoje estamos com as contas públicas totalmente destruídas, então o que ela vai tentar fazer de discurso daqui para frente é defender que não deveríamos ter um Banco Central independente para o governo corrigir esse problema. Então, dá uma olhada que daqui para frente, prepara os seus ouvidos, né? Eu vou tentar me controlar aqui, mas vem muita coisa incoerente. Dá uma olhada no que ela fala a seguir. Não vejo a mídia, não vejo o mercado, muito menos o sistema financeiro tocar nesse assunto. Parece um assunto... Como assim, cara? Olha como a pessoa, ela simplesmente vive fora da realidade. Como é que a gente não fala da bosta da dívida pública? O déficit do Estado. Como é que a gente não fala que hoje o governo deve praticamente 7 trilhões? Como é que a gente não fala disso, velho? Não fala todo dia, em todo santo vídeo, cara. Até no vídeo da mulher do avião, nós fala de Brasil com dívida. Puta que pariu. Mano, não é possível. Uma pessoa dessa, ela é deputada aqui no Bostil, mas ela deve viver, sei lá, na Indonésia. Acompanha o Instagram lá do Vietnã. Não é possível uma coisa dessa? Intocável. E esse é o grande prejuízo, é a grande ganância, é a grande sequestro de recurso público neste país, que é o tamanho dos juros. Então, nós deveríamos aqui responsavelmente rediscutir a autonomia do Banco Central. Vamos lá, querida Jandira, veja bem. Se você abrir qualquer jornal, você vai perceber que o mercado... o mercado financeiro, Faria Lima, os bancos, os banqueiros, o banco... Esse papo que os jornais têm de falar, a Faria Lima, aí tem o Leblon, né? Que papinho merda, velho. Fala logo. Tá todo mundo falando dessa bosta. Pô, não é só o cara que tem 1 milhão, 2 milhões investido. O cara que tem dinheiro no banco, velho. O cara que tá vendo na Nubank lá, que ele tá vendo o dinheiro dele render 3 centavos hoje, 10 centavos amanhã. Ele fica puto, cara. Ele fica puto que as coisas aumentam 50% o preço e ele ganha 10% de rendimento ao ano. Aí o banco,
O que você vai escutar de qualquer pessoa racional, aliás, segue o meu canal aí, pode seguir, siga aí o meu canal, olha todos os vídeos que eu fiz até hoje, eu estou falando o que todo mundo está falando. O governo está gastando mais do que ele arrecada. Quando a Faria Lima, dê o nome que você quiser, os monstros, né, do capitalismo, os capitalistas, viram para você e fala que o governo está gastando mais do que arrecada, eu vou explicar de novo. Se o governo arrecada 100 e ele gasta 130, esses 30 ele vai ter que tomar de empréstimo. Aí o governo emite títulos da dívida, a população brasileira compra esses títulos e aí o que acontece? O governo fica mais endividado. Isso porque hoje existe uma limitação para a impressão de dinheiro. Hoje o governo ele não pode imprimir dinheiro à torta e à direita do jeito que ele quiser. Porque no passado era assim, né? Hoje em dia existe impressão de dinheiro? Existe. Existe ainda uma inflação da base monetária. Tem uma mosca ali. Existe um limite para isso, né? Mas se fosse antes dos anos 2000, por exemplo, cara, a impressão de moeda era à torta à direita. Se tivesse esse recurso hoje, não tenha dúvidas de que o seu dinheiro ia perder esses 20% que a gente teve de perda de valor agora no ano de 2024, seria por semana. Então não é o mercado financeiro que endivida o governo. O governo gastando mais do que arrecada, ele se endivida. E quando você diz que ninguém está falando sobre isso, é só se você está assistindo jornal de outro país, sei lá, da Suíça, do Japão, algum outro. Porque se você abrir qualquer página de economia e toda a discussão que tem desde o final do governo Bolsonaro até hoje é sobre a dívida. Você deve ter votado no arcabouço fiscal. Tudo isso foi feito, destruíram o teto de gastos. Tudo isso foi feito justamente porque o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, portanto, ele está constantemente se endividando. Aliás, o mercado financeiro está dizendo que o Brasil vai mal justamente porque ele segue fazendo isso, porque a trajetória da dívida brasileira continua subindo. O Estado brasileiro, ele parece aquele cara que ganhou o primeiro cartão de crédito dele, né? Aí ele fez um monte de dívida no cartão, não conseguiu pagar, mas ele percebeu que se ele pegar um outro cartão e pagar a conta do primeiro cartão com aquele outro cartão e parcelar, ele consegue pegar mais dívida, ele consegue comprar mais coisa. E aí ele pega outro cartão do outro banco e vai pegando cartão, vai pegando cartão. No final, quando ele vê, ele tá com 1 milhão de dívida, os cartões tudo atrasado e ele não consegue pagar mais nada. Aí ele se desespera e começa a pedir dinheiro pra agiota, essas coisas. O Brasil é isso. O Brasil é esse tipo de gente, é esse cara. Então está todo mundo falando sobre isso, meu amor. Só um adendo. Mas o que você espera de um país que não ensina educação financeira nem nas escolas? Como é que a gente espera que os nossos políticos tenham qualquer tipo de qualificação se não se ensina sobre finanças e economia nas escolas? Todo mundo está falando sobre isso. Você precisa começar a ler o jornal, de repente, ou pelo menos a seção correta do jornal no país correto, né? E aí ela fala que os juros está alto. Então dá uma olhada no que ela vai falar sobre os juros. Pega só essa visão maravilhosa da nossa deputada. Vamos lá. Porque o governo não consegue interferir devidamente na política monetária. Sobra a ele a política fiscal. E neste momento nós estamos aqui debatendo uma política fiscal que vai trazer sim impacto sobre super ricos, sobre super salários, isentar o imposto de renda até R$5 mil, porque isso é importante para parte da classe média brasileira, mas há algo que se discutir em relação aos grandes programas de transferência de renda. Bom, aí ela colocou um argumento aqui completamente sem pé nem cabeça. Mas eu concordo com ela numa parte, a última parte que ela falou, que nós temos que discutir os programas de redistribuição de renda. Isso é fato, cara. Não dá pra ficar pagando 1/4 da população com Bolsa Família, não, cara. Ela fala o seguinte, olha, a independência do Banco Central impede o governo de mexer na política monetária. E é por isso que a gente está mais ou menos estável na economia brasileira. Porque a política fiscal que ela fala, o governo só pode fazer a política fiscal. Só que é a política fiscal que gera problema lá na frente. E aí o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para atrair capital, para cobrir justamente essa dívida que o governo não passa a endividar.
Só um adendo, tá? Olha só, imagina se hoje o Brasil, o Estado Brasil, né, o governo, pudesse imprimir dinheiro, imprimir moeda para pagar suas contas, para pagar suas dívidas, como ele fazia no passado, né? Porque hoje existe um limite, existe um teto para que isso seja feito, né? Mas imagina que ele pudesse fazer isso. Ele faria, não tenha dúvida, sabe por quê? Recentemente foram emitidos aí alguns títulos públicos por conta, né, do aumento da dívida e não apareceu simplesmente ninguém para comprar esses títulos. Ou seja, ninguém foi investir na dívida Brasil, ninguém quis correr o risco Brasil de dar dinheiro para tapar o furo que hoje nós temos no Bostil. Vocês têm noção disso? Que ninguém mais quer pagar, ninguém mais quer pegar esse risco para si? Então não tenha dúvida de que se o Brasil, se o Estado brasileiro pudesse imprimir moeda, ele iria imprimir com toda e plena certeza. Quando a gente fala aqui, o meu canal fala pra cacete sobre isso, quando você olha outros economistas razoáveis falando sobre isso, o mercado financeiro, todo mundo, e a gente fala a trajetória da dívida, o que a gente está falando é justamente isso. A parte que cabe ao governo, que é a política fiscal, ou seja, ele arrecada 100 e ele está gastando 130, o que cabe ao governo é começar a gastar 100 quando ele arrecada 100. E melhor ainda, para combater o tal dos juros que é absurdo no Brasil, a dívida que é gigante no Brasil, como é que você paga a dívida, meu pequeno gafanhoto que está me assistindo? Porra, você guarda um dinheirinho, chegou o 13º, em vez de tu comprar, sei lá, gastar no jogo do tigrinho, o que tu faz? Tu pega o teu dinheiro, paga uma dívida, né? Você controla a sua despesa. É exatamente isso que a gente está dizendo aqui. O governo não só deveria arrecadar 100 e gastar 100, ele deveria arrecadar 100 e gastar 90 e começar a abater dessa dívida para a gente pagar menos juros, né? Então, percebe que se o governo faz mal fiscal, ela está dizendo, eu faço mal fiscal, então eu também quero fazer o monetário. E muita gente defende, né, que o Brasil tem uma dívida grande, né, que é quase, se eu não me engano, está em 80% do PIB, alguma coisa assim, né? Mas enfim, mas tem países, né, que estão muito mais endividados, como é os Estados Unidos, como é o Japão, acho que a China não, a China é endividada, mas né, não a nível Brasil, assim. Japão, por exemplo, né, que tem a dívida é do tamanho do PIB, cara. Mas, cara, nós estamos nos encaminhando para um Japão, quer dizer, nós temos uma taxa de natalidade já abaixo do ideal, né, para manter a população. Nossa taxa de natalidade é 1,5, quando deveria ser 2, para pelo menos manter a população. Nós temos uma população que já está envelhecendo, tem mais pessoas que estão indo agora para a fase de envelhecimento, entre 30 e 40 anos, do que jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Então tem mais pessoas que vão sair daqui a 20 anos do que pessoas que vão entrar daqui a 20 anos, né? Nós temos uma economia estagnada, né? Diferente do Japão. O Japão tem uma economia estagnada, mas não é toda fodida, cheia de buraco como é a economia brasileira, né? Mas nós temos uma economia que está indo para a estagnação. As pessoas não têm mais condições de ascender, né? Como é em países que ainda têm uma economia crescente. Enfim, nós estamos nos encaminhando, nós estamos virando um Japão, mas um Japão pobre. Nós estamos virando um Japão sem ter avançado como o Japão avançou. Nós somos, de novo, um Japão subdesenvolvido. Um Japão que não se desenvolveu. Basicamente isso. Querido, faz o seu bem primeiro, depois a gente discute, né? A ideia deles é que se eles tiverem a mão lá no Banco Central, eles vão abaixar a taxa de juros e vai resolver o problema. Sim. Só que se você abaixar a taxa de juros, ninguém empresta dinheiro para o Brasil, que é um país endividado. E aí o que o Brasil tem que fazer? Ele tem que imprimir dinheiro. Aí isso se chama Brasil da década de 80. Né? Aí você não pega, você bota os juros lá embaixo, não precisa pegar dinheiro emprestado e você imprime. Aí a inflação acontece igual aconteceu na década de 80. Vai lá para 100, 200, 500. A Argentina, minha querida Jandira Fegar, fez exatamente esta merda. O Rio de Janeiro, o seu estado, que você participou, que os governos tiveram lá, fez exatamente isso. Eu sou da época que o Rio de Janeiro descobriu lá o pré-sal
né? Lá em Campos e tudo. Aí a gente virou a Dubai brasileira. Aí sabe o que o pessoal fez? Ah, óbvio, Viegas, eles investiram em educação, em saúde. Sim, pode Não, crer. o pessoal torrou o dinheiro, se endividou pra cacete. Eles vendiam o recebível futuro do petróleo do Rio. Hoje o Rio é um estado quebrado e pobre e decadente, né? Graças a Deus, eu sou carioca, tenho lugar de fala. O estado do Rio hoje é uma porcaria. Assim como eu sou catarinense, eu tenho lugar de fala aqui em Santa Catarina, né? E o que mais está aparecendo hoje em dia em Santa Catarina é esquema de corrupção, cara. Só nesse ano eu vi mais de... Foi três prefeitos só na regiãozinha aqui, tá? Inclusive tem uma cidade aqui do lado que foi... estão inelegíveis, né? Porque preso não vai. Político no Brasil não vai preso. Mas estão inelegíveis o prefeito atual e o ex-prefeito, pegos em esquema de corrupção. Só pra vocês terem noção, tá? Mas aqui na região, mais de 3 cidades que eu sei. Só do lado da minha cidade, cara. Se você for pegar Santa Catarina, olha, você vai achar fácil uns 10 casos de corrupção só nesse ano. Só nesse ano, tá? Então, assim, cara, realmente, o Brasil é um país muito problemático nesse sentido. E, de novo, né, o que adianta você abaixar os juros, cara? Os juros do Brasil? Se as pessoas não querem investir hoje no Brasil, não faz sentido eu dar dinheiro, emprestar dinheiro para o governo, me pagando 12% de rentabilidade ao ano. Por quê? Porque o Brasil, o real, desvaloriza 20% ao ano. Esse ano desvalorizou 20% a moeda real. Para que eu vou emprestar dinheiro para o governo para ganhar 12%? Eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo 8%. Faz as contas, se o dinheiro desvalorizou 20% e eu ganhei só 12%, eu perdi o 8%. Para que eu vou emprestar dinheiro para o Bostil? Não vou. Aí, se o governo baixa ainda mais esses juros, quem é o louco que vai botar dinheiro nisso? Mas não tem um doido que vai fazer esse tipo de coisa. E aí é lógico, o Brasil não consegue mais empréstimo de dinheiro, ele vai imprimir dinheiro, vai imprimir moeda para pagar as contas. Aí vai dar muito certo, né? Aí se hoje em dia é 20, a gente já tá puto. É mal administrado. A gente chegou a um momento que todos os governadores estavam presos. Então, percebe que ela não entende o que ela está falando é justamente dos problemas que ela mesma está causando, porque pertence à base do governo, porque tem essa visão tacanha de acreditar que se o governo simplesmente baixar a taxa de juros ou não pagar a dívida, ele vai impactar o banqueiro, né? Mas aí ela segue, dá uma olhada. Os que ganham mais são os que pagam menos. Os que hoje se beneficiam da altura desses juros, se beneficiam porque um juro alto para o sistema financeiro. Os que ganham mais, eles pagam menos porque o Brasil é um país, de novo, que taxa bens e não taxa renda, né? Se todo mundo consome a mesma quantidade, quem ganha menos vai pagar muito mais, vai alocar muito mais da sua renda, né? Para, por exemplo, fazer compra no mercado, comprar roupa, comprar calçado, pagar as contas, né? Então, quem ganha menos vai comprometer muito mais a sua renda do que quem ganha mais. Porque, de novo, a gente não taxa a renda, nós taxamos bens de consumo. É uma beleza, é uma gelatina, é um doce de leite para a ganância do capitalismo contemporâneo, do capitalismo financeiro. E aí como se o grande investidor aqui no Brasil, ele gostasse de perder 8% ao ano. Sim, é muito legal, muito bacana emprestar dinheiro pro Bostil para perder dinheiro. Cara, a maior parte dos investidores hoje, né, os grandes bilionários, o pessoal que tem a sacada genial, né, eles fazem acordos com os políticos para ganhar dinheiro aqui e mandar para fora. É só você olhar o Paulo Guedes, por exemplo. Paulo Guedes, quando foi ministro da economia aqui, né, ele fez dinheiro pra cacete aqui no Brasil e jogou dinheiro para fora. Ele viu que o dólar ia aumentar ali em 2020, e muita gente fala da pandemia, era época de pandemia. Gente, a pandemia foi global. O mundo inteiro estava em pandemia, não foi só o Brasil. O dólar aumentou por conta da pandemia. Não faz o menor sentido. Tinha pandemia aqui no Brasil? Tinha pandemia nos Estados Unidos. O dólar, se você for ver, estaria com o mesmo problema que o real. Os dois estão passando por uma pandemia. Por que o dólar... o real desvalorizou tanto perante ao dólar? Porque o nosso país é mal administrado. Sempre foi. Sempre foi, independente de Lula, Dilma, Bolsonaro. Todos fizeram uma péssima administração. Se não fosse isso, nós não teríamos, de novo,
um aumento, um aumento do dólar, né? Um aumento da inflação e etc, tá? Mas enfim, o que eu tava falando mesmo? Até esqueci agora. A Pega e volta. gelatina é um doce de leite para a ganância do capitalismo contemporâneo, do capitalismo Ah, francês. E aí? sim. E o que os grandes bilionários eles acabam fazendo, né? Eles fazem acordos com o Brasil aqui, fazem dinheiro aqui e jogam dinheiro para fora. De novo, o Paulo Guedes, na época do Bolsonaro, ele apostou contra o Brasil, inclusive, né? Ele dolarizou o patrimônio dele, mandou para fora, enquanto o Brasil aqui, o Bostil, estava se acabando. E ele fez muita grana. O Paulo Guedes é genial, mas felizmente não fez nada, não fez nada, né? Todo político ele faz alguma coisa. Mas na maior parte das vezes é contra a população, né? Sempre para benefício próprio. Enfim, pessoal, vou deixar o vídeo de novo, vou deixar o vídeo completo aqui para vocês, tá? Na descrição, vão lá, deixa o like, se inscreva no canal do Rodrigo Viegas. E é o que eu sempre falo para vocês, né? Esse vídeo mostra a desqualificação, a falta de competência dos nossos políticos. Inclusive, tem uma tecla que eu sempre bato, né? Por exemplo, para alguém ser advogado, né? Para você advogar no Brasil, você precisa, fazer a faculdade de advocacia. Se você quer se especializar, você precisa estudar para se especializar na área. E você precisa passar numa prova. Você precisa ter competência, ser competente, qualificado. Você precisa fazer ali a provinha da OAB e tal, né? Para poder advogar. Para ser político, basta eu fazer um acordo com o partido político, né? Que eu vou votar naquilo que o partido quiser, né? Porque quem comanda é o partido, não é o político em si, né? E eu tenho aqui para oferecer para vocês, por exemplo, né? Eu sou um cara muito conhecido, eu vou ganhar uma série de votos, vai ter votos sobrando, inclusive vocês podem distribuir votos para outras pessoas. São todos acordos, eu tenho que ter alguma coisa para oferecer para o partido. Eu preciso ser competente, eu preciso entender de gestão pública, eu preciso entender de economia. Dane-se. Não são eles que fazem mesmo, quem faz é o partido, então que se dane. Por isso que nós temos uma série de políticos hoje incompetentes, um bando de desqualificados. Eles não entendem de absolutamente nada, cara. É impressionante, é impressionante. Então, para você ser advogado, para você ser médico, você precisa estudar, você precisa passar em prova, etc. Para você virar político, pode ser até um analfabeto. Enfim, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que não tenha curtido. Então, eu aqui. Valeu, a gente se vê na próxima. Fui!